povos ameríndios, pré-colombianos, originários da região de Cusco, no Peru. Seu império foi muito importante, um dos mais desenvolvidos das Américas, no período de sua existência, junto aos maias e os astecas. Tinha uma sociedade dividida em classes e muito hierarquizada. Eram pautados na agricultura, mas também criavam animais e cultivavam plantas, que não eram destinadas à alimentação. Sua arte e cultura eram ricas em técnicas, com objetos coloridos adornados a ouro, cerâmica e outras pedras. A arquitetura era bem desenvolvida, feita primordialmente com pedras. Foram responsáveis pela criação de grandes monumentos, como Machu Picchu. Era um povo politeísta, com deuses embasados nos fenômenos da natureza e nos astros. Os Incas eram um povo imperial e teocrático, ou seja, possuíam um imperador com amplos poderes, e o tinham como um verdadeiro deus encarnado. Apesar de terem sido uma sociedade extremamente desenvolvida, numerosa e territorialmente grande, tiveram sua decadência devido ao enfraquecimento por brigas internas, pelo cargo de imperador e pelo ataque oportunista dos colonizadores espanhóis. As lendas sobre a origem dos Incas. A origem do Império Inca é envolta em mitos que foram transmitidos oralmente por gerações. As duas principais lendas que explicam essa fundação são a lenda de Manco Cápac e Mamayo. Segundo essa lenda, os irmãos Manco Cápac e Mamayo nasceram do Deus do Sol, Inti, e emergiram das cidades do lago Titicaca, recebendo uma missão de civilizar os povos andinos. Eles partiram em busca de uma terra fértil, onde poderiam estabelecer um grande império. Manco Cápac carregava um bastão dourado que deveria afundar no solo para indicar o local escolhido pelo Deus do Sol. Após uma longa jornada, o bastão se fixou-se na terra fértil de Cusco, onde eles fundaram a capital do império e ensinaram os habitantes a cultivar, construir e viver de maneira organizada. Lenda dos irmãos Ayá. Essa lenda conta que 4 irmãos, Aya Manco, Aya Cátia, Aya Útil, Aya Huaca e suas esposas, emergiram de uma caverna sagrada chamada Paraquitamba. Eles partiram em busca de terras férteis, enfrentando desafios e realizando feitos sobrenaturais ao longo do caminho. Durante a jornada, 3 dos irmãos foram transformados em estátua de pedra ou desapareceram misteriosamente, restando apenas Aya Manco, que chegou a Cusco e fundou a cidade. Essa versão também menciona o lago Titicaca como a origem ancestral dos Incas e reforça a crença de que eles descendiam dos Tiahuanacos, uma antiga civilização andina. Ambas lendas destacam Cusco como centro do império e ressaltam a ligação dos Incas com os deuses, especialmente Inti, o deus do sol, Viracocha, o criador do mundo. Expansão territorial do Império Inca. O Império Inca, conhecido como Tatsuyu, os 4 cantos do mundo, expandiu-se desde a Colômbia até o Chile e a Argentina, ocupando também territórios do Equador, Peru e Bolívia. Durante o reinado de Pachacutec, o império atingiu sua maior extensão, consolidando um vasto domínio através da conquista e integração de diferentes povos, organização territorial e cidades importantes. O Império Inca era dividido em 4 regiões principais: Chinchassuyu, Norte, Colassuyu, Sul, Antissuyu, Leste, Contissuyu, Oeste. A capital Cusco era considerada o umbigo do mundo e funcionava como centro político, religioso e administrativo do Império. A cidade possuía construções impressionantes como o Coricancha, o Templo do Sol, e a fortaleza de Sacsayhuamán. Outra cidade icônica é Machu Picchu, uma impressionante construção em meias montanhas andinas, cuja função exata ainda é debatida, podendo ter servido como um retiro real ou centro cerimonial. A sociedade Inca era altamente organizada e hierárquica, com o Sapa Inca, o imperador, no topo. Considerado um descendente direto do deus Sol Inti, o Sapa Inca tinha controle sobre a vida das pessoas e era adorado por seus súditos. Abaixo do imperador estava a nobreza, responsável por governar as províncias do império e administrar a economia. A nobreza era composta por 2 grupos: os nobres hereditários, que herdavam sua condição pela linhagem, e os nobres nomeados pelo imperador.
A sociedade inca também era composta por funcionários públicos e trabalhadores especializados, como ourives, marceneiros e pedreiros. Esses grupos eram responsáveis por manter a infraestrutura do império e produzir bens de consumo. Na base da hierarquia estavam os agricultores, que trabalhavam na terra, que era toda de propriedade do imperador. Os agricultores eram organizados em ailus, unidades de parentesco que compartilhavam terras e recursos. O ailu era responsável por organizar o trabalho agrícola, garantir a subsistência de todos os seus membros e fornecer trabalhadores para os projetos do império. Havia os escravos, que eram obtidos através da guerra ou como forma de punição. Eles eram destinados aos trabalhos nas regiões de mais difícil acesso. A economia inca era baseada na agricultura, com cultivo de batatas, milho e quinoa como principais produtos. Eles desenvolveram técnicas agrícolas avançadas, como sistemas de irrigação, que permitiram o cultivo em terrenos montanhosos e áridos. Além disso, utilizavam fertilizantes como peixe decomposto ou guano. A agricultura era adaptada às condições naturais, utilizando técnicas como curvas de nível que permitiam cultivar em terrenos inclinados e a construção de terraços, que eram plataformas niveladas construídas em encostas de montanhas, sustentadas por pedras que retêm o solo fértil. A água para irrigação era levada através de canais e se filtrava lentamente dos níveis superiores para os inferiores. Além da agricultura, os incas também criavam lhamas, que serviam para o transporte, e vicunhas e alpacas, das quais obtinham a lã e a carne. Já no litoral, as populações viviam principalmente da pesca. A produção agrícola era realizada no ailu, uma unidade social que agrupava um conjunto de pessoas que tinham a obrigação de cultivar e tirar seu pedaço de terra. Cada ailu era liderado por um curaca, chefe militar e religioso, nomeado pelo imperador. Os curacas eram responsáveis por organizar o trabalho agrícola, cobrar impostos e dividir igualitariamente os alimentos. Os incas também desenvolveram um sistema de trabalho compulsório chamado mita. A mita era um sistema de trabalho obrigatório que todos os homens incas entre 15 e 60 anos deviam realizar. Eles trabalhavam para o Estado por um determinado período de tempo, e durante esse período realizavam tarefas como construção de estradas, irrigação, agricultura e manutenção de edifícios públicos. A mita era uma forma de garantir que o império tivesse a mão de obra necessária para realizar projetos importantes. Para controlar a produção e os impostos, os incas utilizavam um sistema de contabilidade baseado em cordões e nós, chamado quipu. O quipu era um cordão com pequenos cordões coloridos pendurados em forma de franja com vários nós. Cada nó representava uma unidade de conta, e os cordões coloridos representavam diferentes categorias de impostos. A arquitetura inca é uma das principais mais impressionantes da América pré-colombiana. Eles construíram cidades inteiras de pedra, como Machu Picchu, uma das 7 maravilhas do mundo. Suas construções eram resistentes a terremotos, feito um admirável considerando a localização geográfica do império. Como o Império Inca foi muito extenso, ele precisava se defender. Por isso, as construções mais notáveis eram as de grande muralha e fortaleza. Uma das mais famosas é a de Escacharuma, construída de modo a se aparecer como um crânio de um puma. As pedras eram os materiais mais utilizados pelos incas. Estes usavam uma técnica de construção chamada escala, onde as pedras são cortadas de maneira tão precisa que se encaixam perfeitamente sem a necessidade de argamassa.
Um dos edifícios incas mais comuns era o ubico, armazém cômodo, o quioca, construído em pedra e bem ventilados. Eram redondos e armazenavam milho ou quadrados para batatas e tubérculos. O chacalacha era um grande salão usado para reuniões comunitárias. Construções mais modestas incluem o chaksha, um grupo de pequenos edifícios retangulares de um cômodo, chassi e chamsa, como retalhos de palha construídas em torno de um pátio fechado por um muro alto. São impressionantes também os locais dessas obras. Machu Picchu, por exemplo, que é uma cidade-fortaleza, fica no alto da Cordilheira dos Andes. Para demonstrar a força do império, essas construções maiores, os incas também desenvolveram um complexo de sistema de estradas, conhecida como Quiopana, que conectavam as diversas regiões do império, que facilitava a administração e a comunicação. A rede de estradas incas cobria mais de 40 mil quilômetros e permitia a movimentação fácil de exércitos, administradores e mercadorias comerciais. As estradas contavam com áreas de descanso e havia um sistema de retransmissão de corredores, chassis que transportavam mensagens e até 240 quilômetros em um único dia de um assentamento para o outro. Para construir estradas em terrenos com grande declive, usavam do desenho em zigue-zague, facilitando a circulação ou necessário de escadas. Algumas dessas estradas atravessavam terrenos montanhosos e incluíam pontes suspensas feitas de fibras vegetais. A arte inca era incrivelmente rica e diversificada. Era precisa e detalhada, com o uso de técnicas avançadas e materiais como ouro e cerâmica. Os objetos eram sofisticados e tinham um propósito específico, como render culto aos deuses ou enfeitar sacerdotes e dirigentes. A arte inca também estava presente nos tecidos, que eram usados de maneira cerimonial e tinham estampas e cores específicas para cada função. Um exemplo notável é o manto do dragão, uma peça de tecido bordado com imagens de animais e elementos naturais, como a cabeça de felino, corpo de serpente e patas de ave. As cores utilizadas tinham significados específicos, como o amarelo, o mundo celestial, o verde, o mundo terrestre, o negro, o mundo dos mortos, e o vermelho, que representava o sangue, o líquido vital. A cerâmica foi um material amplamente utilizado pelos incas, tanto para utensílios domésticos quanto para cerimônias religiosas. As vasilhas sagradas eram os uauacas, especialmente importantes, pois estavam ligadas à água e representavam o ciclo da vida. Essas vasilhas podiam ser antropomórficas, ou seja, forma de humanos, ou zoomórfica, de animais, e apresentavam símbolos representando o ciclo da vida, como a espiral, a água que podia ser parada ou em movimento. A cultura inca não foi somente influenciada pela arte, arquitetura ou religião, mas também pela medicina. Os incas usavam plantas para curar várias doenças, e seus médicos podiam realizar operações complexas, como transplantes, enxertos e cirurgia cerebral. A medicina inca era conhecida por suas práticas cirúrgicas avançadas, como a trepanação craniana. Eles foram pioneiros no campo de trepanações cranianas, uma cirurgia que atualmente é de alta complexidade, chamada craniotomia. Os incas utilizavam essa prática para tratar lesões cranianas e doenças neurológicas. Nas trepanações cranianas, eles removiam parte do crânio do paciente e substituíam por ouro, caso ele fosse de classe alta, e por cascas de fruta, se fosse de classe média ou baixa. Usavam a coca e a xixa como anestésico. Outra prática importante na medicina inca era o uso de plantas medicinais, como a folha de coca.
utilizada para tratar diversas doenças e considerada sagrada para os incas. Além de suas propriedades medicinais, a folha de coca também desempenhava um papel importante na religião e na economia inca. Ela era usada inclusive como estimulante, especialmente para os chesquis. O seu consumo permitia que eles cumprissem seu trabalho e percorressem grandes distâncias sem sentir fadiga.